Era aquela liderança impositiva, hoje mudou completamente. Hoje, como essa liderança se distribuiu e que todo mundo pode exercitar ela de alguma forma, tem muita gente que não deseja isso. Tem muitas decisões que você compartilha com a equipe, mas tem decisão que você tem que tomar que é a tua decisão. Olá, salve, salve! Episódio 68 do nosso Antídoto no Ar, né? Sempre trazendo dose de lucidez para repaginar o comportamento e a gestão da sua empresa. Pois é, seja bem-vindo aqui a mais esse inédito episódio e sempre ele conosco, com você, ao meu lado, meu amigo Orlando Pavani. Tudo bem, Pavani? Seja bem-vindo. Privilégio estar aqui novamente. 68, está chegando 69. Né? Opa! É um episódio fálico o próximo. Olha! já chegamos ao 100º. É isso aí. Passa rápido, passa rápido. Você vai bem, né? Bem, graças a Deus. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse episódio, porque eu sei que é um dos teus temas preferidos. Falar de liderança. Opa! É ou não é? Opa! Fala de liderança. É um dos requisitos dos RPG. O 8º referencial temático, liderança transformacional. Exatamente. Mas eu trouxe esse convidado aqui, super especial, cara, para que você caia do cavalo com as suas histórias. Que você chama certos líderes de doninhos. De doninhos. Hoje você vai cair do cavalo, porque esse convidado vai falar que doninho é os cambal, entendeu? É liderança. Bom, gente, olha só, deixa eu contextualizar você aqui que está chegando aqui nesse nosso episódio 68 e falar o seguinte, que dentro de um cenário econômico cada vez mais dinâmico e desafiador, as empresas precisam pensar, além da operação do dia a dia, também na geração de receitas. Né? Afinal, a empresa precisa de receitas, né? E a boa gestão de investimentos corporativos é o que garante a solidez financeira de qualquer empresa. E aí, quando a gente fala disso, o que a gente precisa, gente? A gente precisa de liderança. A gente precisa falar daqueles que vão estar à frente, que estão à frente das empresas. Por isso, no episódio de hoje, recebemos aqui o nosso amigo Jarbas Marques, ele que é presidente do LEAD Litoral Paulista e também do LEAD Grande ABC, que vem compartilhar aqui um pouquinho da sua experiência à frente de um dos maiores grupos de líderes empresariais do país, com uma trajetória marcada pelo empreendedorismo, pela gestão participativa e também pela promoção do network de valor. Jarbas é referência quando o assunto é liderança inspiradora e gestão de resultados. Senhoras e senhores, conosco hoje, Jarbas Marques. Tudo bem, Jarbas? Seja bem-vindo. Muito bem, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês no programa número 68. Que bacana, como é rápido, né? Então, muito bacana estar aqui e falar de um tema muito interessante que é a liderança, né? Hoje, nos dias de hoje, é tão importante a liderança nos negócios, né? E mudou muito, né? A gente, o Pavani e eu, estamos em consultoria já 35 30 e tantos anos, é isso aí. 35 anos. E como era diferente a liderança, né? Antes era aquela liderança impositiva, hoje mudou completamente. Autocrática. Então, aquela, eu manda quem pode, obedece quem tem juízo, não funciona mais, não. Ah, é? Não tem mais aquele líder com chicote na mão? Não, se existe, tá morrendo. Os últimos tem que acabar. A juventude hoje não aguenta mais ser questionada, ser imposto. Você tem, aliás, é interessante, porque eu estava com o diretor de uma grande empresa daqui de Santos, e ele estava falando justamente isso. Hoje o subordinado entra na sala do presidente da empresa com muita naturalidade. E ele cobra o presidente de uma ação que não está correta. Quando a gente era mais jovem, você tinha medo de entrar na sala do presidente. Passava por uma secretária que se ela não tinha nem acesso. Não tinha acesso. E muito menos cobrar. Você ia lá para ouvir, para tomar bronca ou para ser elogiado. Mas você ia só para ouvir. Então mudou muito, o que é bom, mas tem um momento de mudança muito brusca, né? Então, nós que somos de uma geração já um pouquinho mais antiga, a gente tem que se adaptar a essa mudança, porque os jovens vêm atropelando. Antes da gente falar aqui sobre o tema, deixa eu dar a honra aqui para quem nos assiste, Jarbas, de conhecer um pouquinho mais de Jarbas Marques,
pouquinho mais da sua trajetória profissional. Aliás, você é mineiro, né? Eu sou mineiro de Coronel Fabriciano. Coronel Fabriciano. Vale do Aço. Para quem é aqui de Santos, é onde fica a Uzi Minas. Então, é do lado, a cidade vizinha de onde fica a Uzi Minas. Apesar do programa aí para o globo inteiro, para o mundo inteiro, aliás, é tão bom, né? Hoje faz um programa. Você faz um programa, não tem limite. Pode assistir, não tem limite. O mundo todo, é verdade. E aos 5 anos de idade, meu pai mudou para Salvador. E de lá, ficou um ano lá, não se adaptou muito, foi para Santo André, onde ele já tinha morado. Antes de eu nascer, meu pai é mineiro, mas ele conheceu minha mãe em São Paulo, moraram em Santo André, voltou. E eu passei a maior parte da minha vida, aliás, eu acho que Santos já está igualando a Santo André, ou já passou, em Santo André. Então, fui criado lá, apesar de na adolescência ter mudado. Eu fui lá com 6 anos de idade e saí depois de casado com 31. No meio do caminho, meus pais mudaram para Maceió, mas sempre com um apartamento lá, com a nossa casa lá. Maceió, fui para Minas na adolescência, depois morei na casa de uns tios, aí voltei. Fui para a consultoria, aí já com 20 e poucos anos, aí já não vivia mais em casa, né? Aí a gente vivia... Não vivia mais, a verdade é essa. Não vivia mais. Mas era tão gostoso, mas é isso que o Pavani falou, a gente não vivia, porque a gente trabalhava 14, 15 horas por dia, mas era uma delícia aquilo era tão prazeroso. Hoje eu acho que isso não se encaixa mais. O mundo é diferente, o momento era outro, a gente tinha esse prazer de viajar. E está conhecendo o Brasil inteiro através da consultoria. O Brasil inteiro. O que ninguém sabe, Rogério, é quando você fala, mas que viagem, que trabalho bom, você viaja de avião toda semana, você conhece o país inteiro, mas ninguém vê que a gente trabalhava 14, 15 horas por dia. Horas, madrugadas, desenhando o Brawl Paper. É isso mesmo. Desenhando o quê? Desenhando o quê? Explicar isso aí. É o papel, tipo aquele papel craft. Né? É um papel que a gente chamava de Brawl Paper, o PowerPoint do passado. Ah, é? Onde a gente fazia todas as nossas apresentações num papel chamado Brawl Paper, que era um papel marrom, né? Que vendia em rolo, e a gente colocava tudo que tinha que colocar no Brawl Paper. Todo o fluxo de uma empresa, você montava no Brown Paper e colocava os documentos. Então você colava o documento ali, olha, esse documento vem para cá, tem retrabalho, você... E era uma forma... Para desenhar fluxograma era no Brawl Paper. E era uma forma de explicação que o PowerPoint não consegue. Obviamente ele é muito mais prático, ele é muito mais ágil, mas era maravilhoso. E a gente fazia show com aquilo lá, né? A gente fazia show com o Brawl Paper. Passava a noite colando coisa naquele troço, mas ficava legal. E gráfico, que era pintado à mão. Pintado à mão. E se a gente errasse um traço, tinha que jogar fora folhas A2, A1, aquelas folhas gigantescas, e refaz tudo de novo. Então, quantas madrugadas... Como é bom termos homens do século passado aqui. Cara, mas é difícil encontrar gente que conhece o Brawl Paper, né? É difícil. É difícil. Agora, olha só, eu falei do século passado, Pavani e Jarbas. Aliás, o Jarbas já iniciou aqui contando algumas diferenças aí da liderança de outrora para hoje, né? Mas para vocês, quais são as mais significativas transformações ou mudanças do líder de outrora para o líder de hoje? Eu acho que o líder, antigamente, era um líder muito técnico. O líder de hoje, a primeira coisa, tem que entender de pessoas. E óbvio que precisa ser técnico, precisa conhecer do negócio, mas precisa tratar pessoas, porque cada indivíduo é diferente. Então, quando ele consegue entender que as pessoas são diferentes, ele vai dar um tratamento diferente para pessoas diferentes. E também ser exemplo. Eu acho que a primeira coisa, e a gente tem, sem querer trazer para a religião, mas o maior líder que a gente teve é Jesus Cristo. Né? Que hoje, depois de 2000 anos, tem gente seguindo Jesus Cristo ainda. Por quê? Por essa liderança do exemplo. Sim. Então, tudo que ele fazia, ele dava exemplo. Então, isso faz muita diferença hoje, principalmente para esse jovem questionador, né, Pavani? Porque se você fala uma coisa e faz outra, na hora ele vem te questionar. Na hora. Então, quando você consegue dar o exemplo, você muda muito, mas você adquire o respeito pelo exemplo. Eu escrevi um artigo recentemente no LinkedIn, onde eu comparo a palavra liderança da palavra líder. O líder é o nome que a gente dava ao chefe, ao cara que exercia um poder cujo trabalho era comando e controle. Comando e controle. Hoje, a palavra líder é substituída pela liderança, que é um processo menos autocrático e de comando e controle. A gente costuma dizer que a liderança hoje ela é de percepção e resposta, e não de comando e controle. E se descaracterizou com a chefia do passado porque ela se distribuiu na empresa inteira. Tem líder em cada pedaço, ou tem liderança em cada pedaço.
Então, é um processo de empoderamento de todo mundo. Todo mundo, de uma certa forma, exerce liderança no escopo de trabalho onde atua. O grande problema, na minha opinião, é que nem todo mundo quer exercitar essa liderança. Hoje, nessa geração. Porque, antigamente, com a figura do líder, alguém se protegia, né, se escondia nas costas de um líder. Hoje, como essa liderança se distribuiu e que todo mundo pode exercitar ela de alguma forma, tem muita gente que não deseja isso. Eles querem apenas serem os trabalhadores e não os líderes, as lideranças. O que eu acho válido, viu? Porque se a gente pensar todos 100% são líderes, você não vai ter quem lidere. Sim. Mas hoje o liderado ele tem que também saber das responsabilidades. Exatamente, por isso que ele exerce em algum grau a liderança no seu pedaço. Ele é distribuído essa função de uma certa forma. Eu preciso de mais protagonismo, mais autonomia. E tem muita gente que não quer esse protagonismo, essa autonomia. E é difícil compatibilizar. Mas isso mudou, né? Porque eu estou pensando agora que cultura, aí é cultura, tá? Somos uma geração que nós crescemos, quando a gente aprendeu a ser homem, a ir para o mercado de trabalho, a primeira coisa que a gente queria era ganhar dinheiro para comprar bem, comprar um carro, comprar um telefone. Pois é, gente, telefone você compra. Uma época você comprava a linha telefônica, né? Aliás, você não comprava, você recebia, você era acionista. É verdade, comprava ações. Mas tinha um custo lá para você, né? Eu estou falando isso porque eu me lembro. Mas o telefone, o aparelho era quase de graça, só para a gente lembrar das relações. Né? O aparelho era de graça e você comprava ações da CTBC, lá na Companhia Brasileira da Borda do Campo. Quando o meu primeiro bem, né, que eu fui adquirir, né, comecei a trabalhar, comecei a juntar um dinheirinho, e aí num determinado momento que eu juntei lá um dinheirinho, aí eu fiquei naquela, pensando o seguinte, o que eu compro? Um carro ou um telefone? Né? Olha que comparação. Era um carro ou um telefone, para vocês verem, né, o quanto custava. Lógico, tudo bem que o carro que eu queria comprar não era um super carro, mas era um valor considerável hoje para a gente, hoje, vivendo nessa relação hoje das linhas telefônicas que praticamente não existem mais, né? Eu casei em 96 e a minha mulher tinha 3 linhas telefônicas. Ela usou essas 3 linhas telefônicas e o carro dela e mais um dinheiro que a gente tinha para dar entrada no nosso apartamento, nosso primeiro apartamento. E olha que interessante, ainda bem que a gente fez isso, porque poucos anos depois acabou. Se ela tivesse com a linha na mão, ela ia ficar... Verdade. Então foi... Eu estava pensando aqui, nós somos remanescentes do século passado, você se lembra de uma época onde só existia o Fusca? Não tinha outro carro. Era o Fusca, o DKV, o Gordini. Eu me lembro disso, cara. Tinha alguns, né? Mas não eram tantos como hoje. Eu acho que eu acho que o Rogério não pegou o Gordini. O Rogério é um pouquinho eu tive mais o Gordini. Meu pai teve o Gordini. Meu pai teve o Gordini também. Só tinha esses carros. Só tinha esses carros. Depois veio Brasília. Lá pelos anos 70 que começou a melhorar. Eu nasci em 66, mas eu me lembro disso, cara. Eu tinha de 0 a 4 anos, mas eu me lembro dessas coisas. Só tinha isso. Olha só. Aí o carro de luxo era o Aeroilis. Aeroilis. Meu Deus do céu. Mas, deixa eu puxar o assunto aqui de volta, aqui, ó. Que a gente vai começar a chorar aqui, né? O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que nós crescemos dentro de um cenário que todos nós queríamos ser chefes. Aliás, era o único plano de carreira possível. Era um plano de carreira. Quero ser Só tinha um jeito de ganhar bem, virar chefe. Virar chefe, né? Isso mudou, né? Esse cenário mudou. Talvez esse desinteresse hoje, eu diria que está mudando, não mudou ainda totalmente. Ainda algumas empresas, o único jeito de prosperar é virar chefe. Algumas empresas isso é ainda realidade, mas está mudando. Eu acho que tem muito a ver com qualidade de vida. Os valores dessa juventude são diferentes dos nossos valores quando nós éramos jovens. Então a gente precisava ter dinheiro para ter uma casa, para ter bens, para mostrar um certo poder, entre aspas, o poder do dinheiro, né? Hoje o jovem não. Eu preciso do recurso para viver bem, viver com qualidade de vida. Se a casa é minha ou é alugada, se o carro é meu ou é alugado. Aliás, o Uber é muito mais prático, né? Porque você pode sair se você quiser tomar uma cerveja, tomar Eu me rendi a isso já. Você sai, você usa o Uber e sai muito mais barato do que ter um carro. Muito mais. Então são mudanças nos valores dos jovens
que para a gente é um pouco difícil, porque nós ainda estamos encaixotados com aquele nosso modelo. Eu guardei dinheiro para dar o carro para minha filha. Quando ela fez 18 anos, a primeira frase dela: eu não quero carro. Não quero carro. Carro é só problema, né? Que frustração. Agora, assim, para vocês, Jarbas e Pavani, o que significa para vocês ser um líder inspirador? Para você primeiro, Jarbas. É quando a gente consegue passar para quem está com a gente um modelo de vida, um estilo, não só o trabalho, tá? Mas o estilo de vida, os valores para as pessoas, quando você consegue inspirar outras pessoas. E a liderança não é só profissional, não, tá? A liderança num grupo de esportes, numa atividade social, é quando você inspira pessoas, fala, essa pessoa é um exemplo. Tão gostoso quando você está com uma pessoa que você admira. Não é isso? Então, admirar as pessoas, esse é o líder inspirador. E até os pais hoje têm muito mais o modelo do pai inspirador. Houve uma época que o pai ele era um bom pai porque ele reprimia os filhos. Hoje não, hoje o bom pai é aquele que dá exemplo, que mostra o caminho dessa outra forma, inspirando as pessoas a fazerem melhor e a serem melhor do que você. Aliás, eu acho que o bom líder é aquele que tem um subordinado que se transformou melhor do que ele. Aliás, é um bom indicador para mostrar que é inspiração. Tanto que no RT 8º do RPG, antes, quando a gente começou ele em 2018, a primeira edição dele, era Líderes Inspiracional, era o nome do requisito. Depois a gente mudou para Líder Transformacional, porque a gente viu que tinha um movimento transformacional da liderança. Mas nós temos uma lei lá do livro As 30 Leis do Olho de Tigre, que chama a Lei da Personalidade Atraente. É uma lei que fala desse cara, que faz com que o carisma seja o traço comportamental do líder inspirador. A gente não sabe bem porquê, mas as pessoas seguem ele. Né? Talvez ele não tenha... Eu comparo muito o líder inspirador com a série Star Trek. Eu adoro essa série. E tem lá o Capitão Kirk e o Spock. Quem é o capitão da nave é o Capitão Kirk. E ele não é o mais inteligente. Nem é o mais dotado de assim, razão ou tecnicamente lógica. Falando, mas ele é o carismático. Ele é o cara mais carismático que faz com que ele seja o capitão. Não é o Spock o capitão. O Spock é o primeiro oficial. Aliás, virou uma regra no seriado. Sempre o primeiro oficial ou é um cara super lógico ou é um robô, ou é um androide. Né? Cabe ao líder a não robotização. O carisma mesmo, eu chamo de lei da personalidade atraente. Mas em cima disso que você está falando, líder então, ele nasce, ele não se forma. Não, eu não acho. Eu acho que é totalmente desenvolvível. Dessa linha aí, só para fazer um paralelo, interrompendo o Pavani para ele complementar, você tem um jogador de futebol, um menino que nasceu com habilidades para jogar bola. Se você desenvolver, ele vai se destacar, ele vai ser um craque. Mas aquele que é limitado, se você desenvolver, ele vai também conseguir jogar a bola bem. E o líder também. Óbvio que alguns já nascem com um dom isso existe, diferente. Né? Vai ser muito mais fácil o caminho, vai ser mais tranquilo. Mas você pode transformar pessoas em líderes. Primeira coisa, ela tem que querer. Né? Isso... não é uma coisa que você consegue... Ele tem que dar autorização para isso acontecer. E é um processo desenvolvível. Eu acredito nisso bastante. Eu trabalho com isso há 26 anos com treinamentos comportamentais. O meu barato lá é transformar pessoas em empreendedores. Empreendedores carismáticos, que sejam pessoas que inspirem outros e conduzam os seus negócios. Acontece, e aí uma pergunta aqui para vocês dois que já estão na área já há bastante tempo, de terem feito algumas consultorias, de terem encontrado, por exemplo, líderes que não são líderes, ou de repente líderes, ou pseudo-líderes, que na verdade tinham muitas dificuldades em liderar, em gerar resultado, já tiveram essa experiência? Não? O mais clássico, eu acho que o Pavani já deve ter passado por várias situações como essa, é aquele elemento extremamente técnico que foi promovido a líder sem ter preparo, sem entender de pessoas. Esse é o mais clássico. E é o mais comum também. E o mais comum. Agora, por outro lado, a gente via muito nas empresas pessoas com uma liderança natural que não tinham esse cargo, mas que exerciam uma liderança no grupo naturalmente, sem precisar ser chefe. E aí, quando você percebe isso, você traz ele
E aí tem que tomar um cuidado para trazer, porque muitas vezes essa pessoa também se sente incomodada. Mas aqui eu sou igual a todo mundo. Se me der um título, eu vou ficar diferente. Então, você tem que trabalhar a pessoa e a equipe, principalmente a pessoa, o indivíduo, para falar, não, você vai continuar fazendo o que você faz, só que agora você tem um cargo aqui, você tem um título. Porque muitas vezes ele quer o bônus dessa liderança, mas não quer o ônus. Porque também ser líder, você tem o ônus de, muitas vezes, você tem que chamar atenção, você tem que, muitas vezes, desligar o profissional. A notícia ruim é dele a responsabilidade. Então, essa situação ainda é muito comum. Eu vejo hoje, eu tenho uma teoria disso que diz assim, por exemplo, um cara, ele é alçado à chefia, né, da liderança do século passado, por ser um bom operacional. Quem eu promovo? O melhor da operação. Aí a gente perde o melhor da operação e ganha uma péssima liderança. Porque, em realidade, esse cara nunca foi líder para ser alçado a líder. Ele só foi um bom executante do nível operacional onde ele estava. Aí, qual que é a tendência? Ele não sabe ser líder, porque ele nunca foi. Aí ele tende a tratar os outros para se transformar em réplicas de si mesmo. O raciocínio é, eu dei certo, então deixa eu estimular os outros a serem como eu fui. E é o primeiro grande erro da liderança, eles querer que os outros... A liderança boa é aquela situacional, onde eu me comporto com você de um jeito e com ele de outro jeito, que vocês são pessoas diferentes. Eu é que tenho que me situacionalizar conforme aquele que está na minha frente. Que é um trabalho a ser desenvolvido, não é uma questão fácil de fazer. Jarbas, como é que tem sido a sua experiência à frente do LEAD, tanto aqui na Baixada Santista quanto na região do Grande ABC, e como é para você liderar líderes? Na verdade, é um grande desafio, sempre foi, mas isso, de novo, voltou lá na consultoria. Acho que a consultoria me ensinou muito. A primeira coisa, quando eu entrei na consultoria, já garoto, com 20 e poucos anos, eu ia sentar com o presidente da empresa. Um menino, né? O presidente é um cara inatingível. Assim, ele é você, tá? Ninguém aqui é senhor, a não ser que seja muito mais velho que você, por uma questão de idade, mas uma distância muito grande. Eu aprendi isso. Porque você tem que aprender, ele tem que te respeitar como igual. Ele tem habilidades que você não tem, você vai aprender com o tempo, mas ele tem que te respeitar para você. Então, a primeira coisa, tratar todo mundo com igualdade. E aí, o que acontecia muito na consultoria? A gente estava no chão de fábrica, orientando o rapaz que faz a limpeza, o operador de máquina, e ia sentar com o presidente para fazer as mudanças. E isso, na verdade, passando por diversos níveis. O que a gente aprendeu na consultoria? Isso, graças a Deus, eu tive isso em casa também, é tratar todo mundo com o mesmo respeito, com habilidades diferentes, com momentos diferentes. Você tem que ter uma tratativa diferente. Você vai receber um ministro, você não vai tratar como um colega, ter um amigo de infância. Mas você tem que saber que os dois são seres humanos da mesma forma. E o respeito que você tem para uma pessoa é semelhante à outra. Então, isso a consultoria me ajudou muito a entender essa diferença. E olha que coisa interessante que tinha, quando a gente ia entendendo isso, muitas vezes a solução do problema não estava no técnico, no consultor lá, que é o engenheiro, é o administrador, é o psicólogo, estava na pessoa do chão de fábrica que muitas vezes não conseguia fazer aquilo chegar lá. E uma forma da gente ter o respeito das pessoas é chegar lá para o presidente e falar, temos uma ideia maravilhosa aqui. Só que quem criou a ideia foi essa pessoa aqui. E você dava essa exposição. Aliás, nos meus casos de projetos, Pavani, não sei a tua situação, 90% das soluções, óbvio que a gente tinha técnicas, tá? Mas fora a parte técnica, conhecimento, 90% estava no chão de fábrica. Não tava no meu caso foi 100%. Eu nunca consegui desenvolver uma ideia melhor do que alguém que já estava lá. E o grande barato, e o que eu criticava muitos consultores, é que eles se apropriavam daquilo. E diziam que aquilo era deles. Isso é uma desonestidade enorme. E um desserviço à empresa. O nosso papel é estreitar essas relações, né? Para o cara valorizar. Tem gente aqui que tem muita ideia. Se a gente puder valorizá-las, vai ser muito bom para todo mundo. No meu caso sempre foi assim. Aliás, tem um termo que eu utilizo em português, em japonês, que é karoshi, que é a oportunidade da gente mostrar o problema. E teian. Teian é um termo em japonês que eles utilizam para mostrar assim, a solução advém do próprio local onde o problema existe. São dois termos que eu utilizo para a minha vida. E esse desafio que o Jarbas tem, Pavan, de liderar líderes, como é que você vê essa... É um baita desafio, né? Um baita desafio. Eu não me coloco na posição de liderar líderes. Eu também não diria isso. Eu me coloco equacionar todo mundo, trazer todo mundo para o mesmo nível de debate. A gente tem uma preocupação no LEAD de trazer o nível certo, para não ter um problema entre eles. Porque a gente vai trazer temas aí relevantes, temas
políticos, por exemplo. Eu vou ter uma ala mais à direita, outra mais à esquerda, outra mais ao centro. Quando eu trago um convidado, eu não me preocupo se ele é à direita, ao centro ou à esquerda. Mas eu me preocupo, e aí no aspecto político, eu me preocupo com o tema que ele vai trazer e a posição que ele vai colocar. E os filiados podem concordar ou não tem problema. Mas ali a gente tem que trabalhar muito esse aspecto do respeito. Então, quando a gente traz essas lideranças, é o seguinte, vamos trazer temas relevantes, vamos juntos trabalhar, desenvolver, ouvir aqui o que está acontecendo, para levarmos isso para dentro das nossas empresas e a gente poder se posicionar. Então, não tem a preocupação de liderar líderes. Todos aqui são grandes líderes dentro das suas empresas, mas é trazer todo mundo para uma mesma linha de conversa, no mesmo nível, nivelar todo mundo da mesma forma. Legal. Aliás, estávamos falando aqui rapidinho, Pavani, sobre o LEAD, né? Queria que você explicasse um pouquinho, para quem ainda não conhece o LEAD, né, sobre a organização, falasse um pouquinho sobre o que é o Grupo LEAD. O LEAD, antes de nascer, Pavani, e você já conhece essa história muito bem, ele foi um encontro que o João Dória fazia com empresários. Ele pegava a iniciativa privada, o poder público, e ia passar um final de semana em Comandatuba. Reunia com temas, com palestras muito importantes para o país, uma vez por ano. Ele começou a fazer reuniões menores, com recorrência na casa dele, com 15, 20 pessoas. Começou a ter muita recorrência, ele falou, agora isso precisa virar um negócio. Então, em 2003, virou um negócio, ele abriu o LEAD. O LEAD que vem para conectar as pessoas. Era uma sigla, não? Sempre foi uma palavra. LEAD é uma palavra, ela tem alguns sentidos. No jornalismo é pauta. LEAD se associa à liderança. Então o João Dória, muito hábil, usou as trocas. Aliás, uma habilidade que veio de família, que o pai dele que trouxe o Dia dos Namorados para o país, né? Então, o pai dele que fez o Dia dos Namorados. Era publicitário, pai. Publicitário. Isso eu sabia. E aí ele foi presidente da Embratur, né? O João Dória, o atual, não o pai dele, o João Dória. E aí o que ele fez? Ele começou a reunir, e sempre unindo o público, o privado e o privado e o privado. E o meio que ele usava para isso eram os eventos. O evento do LEAD, ele traz conteúdo, então sempre é um tema relevante para aquela região, importante. Um ambiente agradável, então sempre um ambiente gostoso, confortável, descontraído, e um networking de muita qualidade. Então esse é o tripé dos eventos do LEAD. É ali que você faz grandes negócios. O LEAD não é lugar para vender. Tá? Quem entra no LEAD querendo vender se frustra. Quem entra para criar conexões faz grandes negócios dentro do LEAD. Então essa é a grande dificuldade de algumas pessoas. Não, eu preciso vir aqui para vender. Não, você cria conexões, que essa conexão vai sair negócio para você. A venda é um efeito colateral da conexão. Exatamente. Eu entendo bem isso. E esse trabalho, em 2003, em 2009, ele resolveu abrir 2 unidades. Abriu uma em Pernambuco e uma na Argentina. O LEAD vem crescendo. Hoje são 27 unidades no Brasil. Eu tenho a sorte de estar à frente de 2 delas. E mais 22 no exterior. O LEAD, a partir de 22, finalzinho de 22, começo de 23, começou a se globalizar de fato. Então ele está com um processo muito acelerado, com muita qualidade. Depois da pandemia. Exterior. Depois da pandemia, quando o João Dória voltou do governo, voltou para o conselho do LEAD. Então, dentro das estratégias, uma delas era globalizar. Quantas unidades tem fora do Brasil? 22. 22 no exterior e 27 no Brasil. Poxa vida, quase o mesmo número. E cada um com as suas diferenças regionais, culturais. Você tem que respeitar a característica de cada região. Eu estou à frente do LEAD Litoral e LEAD Grande ABC, que está a 1 hora de distância. São perfis completamente diferentes, características eu tava em completamente diferentes. E os dois vão muito bem, os dois andam muito bem. Mas o empresário de cada... Aqui você tem uma atividade portuária muito forte. Lá não existe porto, lá não tem praia, não tem mar. Então lá você tem uma indústria que foi muito forte. Ela continua forte, mas migrou bastante para serviço, então você tem uma outra característica. A cultura também do andreense, do bernardino, do São Caetanense, e quem é de Mauá, Ribeirão, enfim. É diferente de quem está aqui na praia. Aqui a gente tem uma característica muito próxima, e aí com as suas perspectivas diferentes, mas muito próximo do interiorano. Lá, quem é do ABC tem a característica do paulistano, porque está muito colado ali. Então a pessoa acorda em Santo André, vai trabalhar em São Paulo, vem jantar em São Caetano, então ali está muito colado, muito próximo. Então ele tem a mentalidade de São Paulo. Aqui a gente tem uma mentalidade muito próxima do interior.
Então as conexões são diferentes. É um resumo fantástico que ele fez aí. Eu acho que é exatamente isso. E a gente tem que respeitar isso dentro do LEAD. Cada unidade tem uma característica diferente. Dessas 49 unidades, eu tenho uma relação muito próxima com pelo menos uns 12 a 15 presidentes, e a gente conversando, a gente vê as diferenças de cada uma para outra. Então, alguma coisa que funciona bem em um lugar não funciona no outro. Alguns modelos, óbvio, que funcionam, mas o importante é criar relação, é ter evento, é estar junto, trazer o nosso filiado para próximo. Aliás, Pavani, eu imagino aqui que você tenha boas e belas experiências no tocante a esse assunto, né? Das diferenças culturais. Não, eu faço parte das duas, né? Eu vim do ABC, nasci em São Caetano do Sul, e quando eu vim para Santos, eu me aproximei novamente do Jarbas para me filiar. E eu falei, bom, eu sou do ABC. E eu sinto essa dificuldade em Santos, né? Aqui é um raciocínio mais interiorano. Acho que você respondeu bem, assim, você resumiu bem. No ABC é mais pujante o negócio, mais rápido o processo, sim, né? Sim. Não sei. Eu não sabia definir como você definiu. E as diferenças do Brasil, né? Brasil. São as diferenças. Do Grande do Sul de um jeito. Eu resolvi ficar aqui, me filiar aqui em Santos, porque eu estou aqui, né? Moro aqui, então eu queria ficar aqui. Mas é de fato uma experiência muito legal. E, pô, isso aqui que está acontecendo aqui foi por causa do LEAD. Eu conheci você no LEAD, já te conhecia, mas me aproximei novamente. Então, o que eu estou construindo em Santos foi por causa do LEAD. Aliás, um depoimento, nem o Pavani sabe, uma das grandes decisões que eu tomei na minha vida, que foi de mudar para Santos, de separar minha sociedade, foi por causa de um treinamento que eu fiz com o Pavani. Isso demorou mais uns 2, 3 anos, quando eu entendi que era um momento de vida que eu não estava alinhado com os meus sócios, cada um queria uma coisa. E o meu momento de vida, eu estava com uma filha crescendo, falei, ou eu estou perto dela agora, ou eu não estou nunca mais. Ou ela foi vai ali virar que você adulta, tomou a decisão, olha que bacana. O Jarbas, então, fez a nossa formação, um pedaço, né, do que hoje é a nossa formação, e deu a sua esposa também, né? Foi muito legal a experiência que eu tive com eles e de viver a nossa experiência. Legal. Gente, vamos agradecer aqui, Pavani, os nossos apoiadores. Primeiro a Algor, né? Por favor. A Algor, uma instituição de algoritmização especialista em governança de IA. Vamos deixar aqui, ó, site, Algor, por favor. tem um site, você pode se afiliar ao Algor, e é uma instituição bastante diferente. Hoje, a maioria das pessoas falam em inteligência artificial no sentido de implementar a inteligência artificial e tocar, né, manipular essas coisas. Mas a governança de IA é muito séria e muito lacunar ainda. A legislação da inteligência artificial vai multar grandemente se a gente não tiver governança de IA. E a Algor foi criado, sou fundador da Algor, faço parte de uma das diretorias lá nacionais de divulgar. Então, é nosso apoiador aqui. Muito obrigado ao Algor, né? E também os nossos patrocinadores, primeiro, ó, a Bortolini Imóveis. Bortolini é uma empresa do segmento imobiliário de Passo Fundo, dos maiores imobiliárias da região sul do país. Grande Passo Fundo. Misturando o seu nome ao nosso programa aqui. Aliás, você tem um carinho enorme pro Rio Grande do Sul. Poxa, o Ricardo, pelo Rio Grande do Sul, muitos da minha vida profissional em consultoria foram no Rio Grande do Sul. E o Ricardo, especificamente, que tomou a decisão de patrocinar o nosso programa, é um grande admirador do nosso modelo e um grande amigo que eu fiz na consultoria. Que legal, que bacana. E também, lembrando, e aí do Rio Grande do Sul para o Paraná, para a linda Maringá, agradecer aqui a Axion também conosco. Axion, né? Sistemas de TI, né? E o Ednei também, que é um outro cara que me conheceu falando sobre primazia da gestão e me deu o privilégio de estar aqui patrocinando o nosso programa. Aliás, já convidando, né, quem quiser ser patrocinador do programa, basta pedir aqui no WhatsApp corporativo que a gente está colocando, a gente manda um Media Kit e por uma contribuição mensal bastante razoável, você pode misturar a sua marca a um programa que fala sobre comportamento e gestão. Muito bem. Olha só, eu estava falando aqui de cultura, e aí, Jarbas Pavani, vem aquela perguntinha fácil aqui para vocês responderem, né? Afinal de contas, o líder, ele é reflexo da cultura ou a cultura é reflexo do líder? Eu acho que o Pavani quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Deixa o Pavani vai poder responder mais tecnicamente, mas eu acho que um faz o outro. Um faz o outro. Acho que o meio influencia demais as pessoas, mas as pessoas, por sua vez, influenciam o meio também. Então, acho que tem uma soma aí de ambos. E hoje tem um terceiro fator aí,
que é o celular, que são as informações, porque você muitas vezes, você entra lá, eu gosto de preto, e você fala, eu gosto de azul, e o outro fala, eu gosto de vermelho. Você começa a receber um monte de mensagem sobre preto, outro de vermelho, outro de azul. Em algum momento, o teu celular vai dizer, para quem gosta de preto, que azul e vermelho não são bons. Quem gosta de... Então, essa é uma outra influência que o líder, o ser humano, também tem que tomar cuidado, e a gente não percebe isso, tá? Então, a gente tem uma influência hoje muito grande. Basta a gente estar conversando aqui, se eu falar aqui copo transparente umas 10 vezes, daqui a pouco vai aparecer um copo transparente no meu celular. Ó, copo transparente é R$5. É coisa do demônio, isso aí. É coisa do demônio. Esse é do ser humano, viu? Esse é do ser humano. Então, eu acho que tem uma influência também externa que a gente não percebe. Mas, obviamente, eu acho que o meio faz o homem faz o meio. Lá em Santo André, tinha o Salomão Alfaiate. Salomão, o homem faz a roupa... Já vou lembrar. Lembro que no final era Salomão faz a roupa. Dele, lá, e Salomão faz... A roupa faz o homem, Salomão faz a roupa. Você sabe que é a questão cultural? Sabe o que define a cultura? A cultura é definida por um fundamento técnico que é o seguinte. Existe um cara que dá uma característica a um local. Então, por exemplo, para se beber água, se bebe com a mão direita. Ou para se apertar, para falar alô, você fala de algum jeito, né? O que caracteriza a cultura é que quando esse hospedeiro desse comportamento sai, o comportamento se mantém. Então, é uma coisa que fica sem que o criador esteja. Isso caracteriza uma cultura vigente. E é de alguém, sempre tem um hospedeiro a cultura. Esse cara que estabeleceu essa cultura, por exemplo, você vai em São Bernardo, você tem o Salvador Arena, em São Bernardo. E você já foi até a termomecânica? Já chegou a visitar a termomecânica? Já, mas há muitos anos. A termomecânica hoje, se você for lá, e eles falam assim, você está participando, é o meu cliente, você está participando de uma reunião, eles dizem assim, se o Salvador estivesse vivo, ele não diria isso. O cara morreu há 25 anos, quase. Está lá a cultura do cara ainda. Entendeu? Não. É muito forte a presença do cara sem ele estar ali. Entendeu? E é claro que ele foi intuído a ser isso que foi pela vida, pelo ambiente onde ele viveu a vida inteira, com o pai, né, com as circunstâncias de história de vida dele. Mas eu acho que é uma mistura realmente de coisas. Mas de uma certa forma é quando esse comportamento se mantém sem ele estar lá. Legal. Aí fica boa definição. Vamos falar de ambiente de trabalho, né? Como a gente, como os líderes podem se posicionar à frente das suas equipes a fim de proporcionarem ambientes saudáveis, sustentáveis, não tóxicos, né? Tem alguma dica aí de ouro, Jarbas? Acho que o primeiro é respeitar a individualidade de cada um, entender os momentos que aquele mesmo profissional que chega feliz um dia pode estar triste no outro, pode estar com um filho doente, pode ter acabado um namoro, um casamento. Então você tem que respeitar muito esses momentos, mas também, por outro lado, deixar claro que ali é um ambiente de trabalho que você vai respeitar, mas que ele tem que resolver os problemas da empresa. Porque não pode chegar o funcionário todo dia, hoje eu estou triste, hoje eu estou feliz, então o dia que você está triste você não produz, o dia que você está feliz você produz pra caramba. A empresa precisa seguir. Obviamente que no dia que você percebe que o funcionário não está bem, você pode até falar, vai para casa, ou vai ter uma conversa. Às vezes uma conversa resolve muitos problemas. Aliás. E entender isso aí. Porque todos nós somos seres humanos suscetíveis a problemas, todo dia acontece para a gente, mas esse respeito ao indivíduo, acho que isso é muito importante na liderança, principalmente. Entender o momento da pessoa. Agora, o fato de entender não quer dizer que ele não precise produzir. Tá? Óbvio, vai ter um dia lá crítico, talvez esse dia que você não produziu, não tem problema, mas depois você tem que trazer a pessoa e falar, mas aqui você ganha para isso, porque senão... Esses dias eu tive uma conversa com uma pessoa que estava reclamando do emprego, né? Eu falei, não tem problema nenhum do trabalho dele. Eu falei, mas só que um dia o pessoal vai começar a perceber que você não faz falta se você continuar com essas atitudes. Aí tomou um susto. Como assim? Eu falei, se você está indo numa empresa, você trabalha um dia, não trabalha bem no outro, e o pessoal não está ligado, em algum momento eles vão perceber que você não está fazendo diferença nenhuma, e vão trazer, ou sua função vai acabar, ou você vai ser substituído. Uma empresa muito grande, óbvio que no meio você consegue esconder, numa empresa pequena isso é muito mais difícil,
Mas foi um bate-papo tão interessante que a pessoa tomou um susto e ela não tinha percebido da falta de importância que ela estava se dando. Se dando. Se dando. Porque quando você não faz nada, você não quer fazer, você não está se dando importância. Você está se colocando, eu não sou relevante para esse processo. Então, isso é interessante também. Boa. Eu tenho aqui uma outra pergunta que, na verdade, eu lembrei agora, enquanto você estava falando, eu lembrei de uma dor aqui do líder, ou da maioria dos líderes, né? Quando a gente fala que a maioria dos líderes, eles são só. Eles vivem só. Eles vivem num ambiente solitário, né? E aí é que entra, talvez, aí, grupos como o LEAD, né? Para manter esse líder ativo junto com os outros, né? Isso é uma verdade, Jarbas? O líder ele precisa ter esses ambientes... Ele é só em algumas tomadas de decisão. Óbvio que tem muitas decisões que você compartilha com a equipe, mas tem decisão que você tem que tomar que é a tua decisão que vai... O fracasso ou o sucesso depende dali. Muitas vezes você não tem como compartilhar, porque quem está junto com você, por várias vezes, não consegue enxergar o que você enxerga. O líder consegue enxergar o todo. Os profissionais estão com ele necessariamente. Não. E muitas vezes, por mais que você tenha gente competente no teu time, aquele tema talvez não seja para compartilhar. Quando você está com um líder de uma outra empresa que já passou por uma experiência semelhante, talvez ele consiga trocar informações com você para dizer o seguinte: olha, eu passei por uma situação dessa e a minha decisão naquele momento era essa. Não necessariamente você vai ter que copiar o que o outro falou, mas você vai entender com as dores dele, ó, esse caminho foi bom para ele, mas para mim não dá por outro motivo, ou é um caminho bacana para seguir. E às vezes é só o desabafar. Você tem um colega que não concorre com você, não está dentro da tua estrutura, mas é um profissional, você é um diretor de uma empresa, gerente de uma empresa, de outra empresa, de outro setor, vocês trocam ideia, às vezes você desabafa. Ele vira um pouco psicólogo e vice-versa. Então, um desabafa com o outro. São essas dores que a gente vai sentindo que vai passando. Interessante que muitas vezes tem uma menina de 19 anos e às vezes ela está com algum problema, ela fala comigo, eu quero dar um conselho. Ela fala: pai, mas se a tua vida, a minha é diferente. Ela às vezes quer desabafar, talvez com alguém da idade dela, que estivesse passando com o mesmo aperto na faculdade, uma dificuldade. A conversa fosse outra. Sim. Mas ela entende assim: não, meu pai já passou por isso, a minha realidade é completamente diferente. Então, quando você tem um líder com um líder, é muito parecido com isso. São pessoas que estão em momentos de carreira muito próximos e que conseguem ter essa troca. Acho que esses grupos cada vez são importantes. E a mentoria é uma palavra que está muito... Eu não gosto da palavra coaching, porque se banalizou tanto esse negócio, mas a mentoria ela é muito importante. Cada vez mais líderes e lideranças se estabelecem como: preciso ter alguém que me mentore, que me organize o raciocínio. Isso é cada vez mais presente. Os próprios conselhos de administração têm essa função de fazer um ambiente para a liderança compartilhar dúvidas e de não dar autoridade total à liderança também, para compartilhar isso. Tem essa novela aí que está acabando, né, Vale Tudo. Ali se exprime uma liderança que não existe mais. Né, o Marco Aurélio, esse cara, ainda existe um Marco Aurélio da vida, mas não é mais aquilo que... Inclusive eu imaginei que a novela tivesse uma mudança, uma atualização da forma de liderar. Ainda a gente tem vontade de matar os dois. Não é uma coisa que existe mais. Não tem mais aquele perfil, não se valoriza mais aquilo que a gente viu na novela, né? As novelas só valorizam estereótipos de lideranças desatualizados. Ninguém fala de uma liderança legal, diferente, como está sendo... E daqui a 20 anos, se nós voltarmos aqui para gravar esse programa, a liderança vai estar completamente diferente de tudo isso que a gente está falando. Acredito que muito melhor. Eu também, eu acho que é um caminho de melhora cada vez mais. Um caminho de melhora, com ajuste sempre, né? Você às vezes exagera um pouquinho aqui e ali, mas vai estar cada vez melhor. Só a gente lembrar que as salas, o que era importante ontem, antes, era eu ter a minha sala. A sua sala. Eu passo a ser importante no dia que eu tenho uma sala com a minha mesa, a minha cadeira. Se tiver uma secretária, eu sou muito importante. Você vê, essa novela, a moça deu uma ideia boa, ela foi promovida a alguma coisa, você viu a empregada lá? Eu não assisto, poxa, eu também não, mas eu vejo algumas coisas. E eu falei: não, você precisa de uma sala. Quer dizer, a liderança é da característica dela do século passado ter uma sala. Hoje não, hoje os caras não têm nem ficar, nem mesa. É um espaço nem mesa. Aberto, é um espaço. Inclusive algumas prefeituras, a prefeitura de Ribeirão Pires, hoje é tudo aberto lá. Então ela abriu a prefeitura, óbvio, você precisa ter uma reunião mais reservada,
você vai para uma sala de reunião. Então você tem um espaço aberto onde as pessoas se falam, e aí você começa a diminuir o nível hierárquico. Porque muitas coisas você faz com menos. Antes você tinha 5, 6 níveis numa empresa. Hoje você diminuiu bastante com mais responsabilidade. Aí entra aquilo que você falou, autoridade e responsabilidade. Exatamente. A holarquia, que nós vamos falar no evento do dia 25, a gente vai falar de um novo jeito de desenhar as organizações sem o organograma. Vai desenhar por meio de círculos. É o que a gente vai falar lá. A holarquia são ólons de gestão e não mais departamentos. Agora, um tema um pouco cabeludo, que é a gestão de crise, né? Como que um líder deve se portar aí para gerenciar crise ou uma situação difícil dentro da empresa? E aí? Deixa eu antecipar essa. Eu nunca vi, eu estou há 35 anos de consultoria, eu nunca vivi um período que não dissessem que está em crise. Todo ano tem uma crise para me viver. Né? A crise faz parte da minha vida, não dá como você... Faz parte da vida do brasileiro. Faz parte da vida do brasileiro. Nunca vi um ambiente sem crise. Então, acho que o líder brasileiro, a liderança brasileira, tem como característica principal essa competência. Não há nenhum lugar do mundo que tenha tanto esse ambiente do que nós. Então, nesse sentido, nós somos muito competitivos nesse aspecto. A liderança brasileira é preferida no mundo inteiro para administrar um pepino. Não é? Se vivemos em crise, estamos acostumados. Acostumadíssimos. E a crise, ela é muito boa para unir também. Quando você está fazendo um gabinete de crise dentro de uma empresa, dentro de um governo, você une pessoas que pensam diferentes, mas todos com o mesmo objetivo. É um momento que ali é o seguinte, aqui a gente não está para disputar espaço, a gente está para criar uma solução. Então, um grande momento de criar conexão entre os profissionais. Na tua área, principalmente, né? A crise, você tem um gabinete, mas você tem que ter alguém que saiba se comunicar, você tem que ter um comunicador que traga o que esse grupo trouxe para uma imprensa, para uma mídia ou para os próprios colaboradores da empresa. Como é que a gente vai passar essa fase? O que nós estamos fazendo? Então, esse momento da crise, essa mais aguda, você precisa reunir as pessoas. E mesmo as mais simples, quando você reúne o time, você tem ideias boas. Sim. Óbvio, algo que você pode abrir e algo que você não pode abrir, né? Então, a crise depende muito do tema que é. Dentro da área da comunicação, né? Você deve ser muito chamado para contribuir. E aí é sempre aquela primeira dica que é essencial. Para e respira. Né? Não tome atitudes rápidas, né? Porque isso pode te trazer novos problemas, né? E um fator que eu acho que é preponderante, né? Assumir. Olha, realmente... Vou assumir o erro, nós erramos mesmo, mas, aí que vem, né? Mas, vírgula, nós estamos já fazendo isso, estamos reativando isso, estamos reforçando aquilo, estamos ativando uma... Ou seja, gente, como diria o grande filósofo, errar é humano, né? E a gente, em algum determinado momento das empresas, a gente erra. A gente erra, não é, Paulo? A gente não acerta todas, eu tenho uma frase que desconstrói um pouquinho isso que você falou. Porque errar é humano, mas acertar é mais. Ok. Acertar é mais humano do que errar. Okay. E errar não pode ser a regra da sua vida. Ok. Eu tenho uma frase que gosta assim, se a sua borracha termina primeiro que o seu lápis, tem alguma coisa errada na sua vida. Nós não podemos supervalorizar o errar é humano. Errar é humano, mas ele tem que acontecer uma vez e não pode acontecer de novo. Sim. Imagina você vai entrar numa sala de cirurgia e está escrito lá assim, errar é humano. Não. Então, errar é humano, mas não pode servir de subterfúgio. Eu erro como meio de aprendizado. Eu tenho que aprender com aquele troço. O que me incomoda é o cara que erra o tempo inteiro a mesma coisa e fala essa frase. Porque aí não é humano, aí é desumano. Aí ele deitou na frase, né? Não se faz isso, mas o fato é que... Faz parte do risco errar, é claro. Mas tanto que a gente acerta muito mais do que erra. Se eu cometer aqui um erro dentre 25 acertos, sim, o cara vai falar do erro que eu tomei. Sim, entendeu? Com certeza. Gente, olha, não sei vocês aqui, eu adorando aqui conversar com esses dois mestres da liderança inspiradora, né? Mestres que inspiram várias outras pessoas, vários outros líderes. Mas o fato é que eu preciso deixá-los com gostinho de quero mais. Por isso a gente já está encaminhando aqui para o final desse nosso bate-papo aqui, inspirador aqui para você. E aí eu quero terminar com vocês dois o seguinte, né?
existe uma palavrinha que é mágica. Quando a gente fala de liderança, existe uma outra palavra que eu acho que está muito ligado a essa questão de liderança, chamada legado. O bom líder é aquele que deixa legado, né? Você acabou de citar, inclusive, um exemplo do Salvador Arena, né? Que já se foi, sei lá, 20 anos. Mais de 20 anos. E ele está lá, continuando, né? Todos que estão lá. Ali, para vocês, primeiro para o Jarbas aqui, né? Como que a gente pode, de repente... se você pudesse resumir aí, de que forma que a gente pode identificar, talvez, aí essas lideranças pelo seu legado? Pelo legado é muito fácil. Eu tenho muitos exemplos de pessoas que eu passei em várias empresas, que você vê a história que ele deixou e clientes que eu virei fã. Independente de eu estar lá mudando o processo, mudando o modelo de gestão, mudando o comportamento, eu virei fã dessas lideranças aí. Então tem muita gente que realmente faz isso de uma forma até meio natural. Porque quando você faz a gestão bem feita, você cria legado. Então, é uma decorrência natural. Porque agora, se você falar o seguinte, você entrar numa sala e falar, eu vim aqui para criar um legado, eu acho que dificilmente você vai conseguir. Agora, eu vim aqui para fazer um trabalho bem feito, para trazer método. Você vai deixar o legado naturalmente. Aliás, uma coisa interessante, Rogério, se você perguntar para alguém qual é o legado dele, provavelmente ele não saiba. E essa é a característica de que fato ele tem um. Porque ele não quer deixar um legado, ele só quer fazer a coisa direito. E ele acaba deixando esse legado. Que nem ele queria, ele descobre depois. O meu legado é esse. Mas, em cima disso, a gente está falando de legado, mas quais os tipos de legados que um bom líder, de repente... É um rastro inesquecível que esse cara deixa, é um rastro. Ele não está mais aqui, a gente lembra das coisas que ele falava. E repete, faz o que ele falava. São coisas que você não sabe que está fazendo. Nietzsche falou uma frase que é o legado dele, na minha opinião. Que ele não sabia, ele falou isso em um momento de delírio, ele estava completamente maluco quando ele disse isso. Ele falou, quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Repita. Quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Virou legado. Ele nunca queria que isso fosse um legado. Todo mundo cita essa frase e ele não falou essa frase para todo mundo replicar. Ele só falou. Virou legado. Virou legado. Gente, olha só, eu não sei vocês aí, mas eu adorei aqui o bate-papo de hoje. O episódio número 68 aqui do nosso Antídoto. Quero agradecer aqui a participação do Jarbas Marques, ele que é presidente do LEAD Litoral Paulista, também LEAD do Grande ABC. Jarbas, brigadão aqui pela presença aqui, foi um bate-papo muito agradável. Obrigado. Que deixará legado. Que deixará legados. Obrigado, sucesso. Vamos deixar aqui também os perfis aqui do LEAD também, para as pessoas que queiram conhecer um pouquinho mais do trabalho do LEAD. As nossas redes são LEAD Litoral Paulista e LEAD Grande ABC. Então são essas duas redes aí, pode ser LinkedIn ou Instagram, onde você acha o LEAD. Legal. Aliás, LEAD Litoral SP. LEAD Litoral SP ou LEAD Grande ABC. Muito bem. E falar em legado, eu tenho um grande legado que deixou para mim, foi meu pai, na forma de cuidar, de tratar os filhos. Eu espero seguir isso com a minha filha. Então, muito do que eu faço é um espelho do que eu aprendi com meu pai. Ele nunca se preocupou em me ensinar a cuidar de filho. Exatamente. Ele cuidou. A gente lembra, a gente sabe, quem deixou o legado não sabe o que deixou, mas quem ficou sabe do legado que ele deixou. Verdade. Obrigado, viu, Jarbas? Obrigado mesmo, querido. Foi uma honra ter você aqui, querido. Pavone, obrigado mais uma vez aqui pela participação. Eu que te agradeço, meu irmão. Obrigado pelo apoio sempre. Estaremos juntos no próximo episódio, né? Lembrando que tem episódio novo todas as terças-feiras a partir das 19h30 aqui no canal do Orlando Pavani, e eu espero que você continue conosco aqui, né, nos dando essa enorme audiência. YouTube, Spotify e em breve outros lugares que nós estamos negociando aí para participar, colocar os nossos episódios também. Muito bem, Orlando Pavani não para esse homem, né? Gente, olha, muito obrigado a todos aí, ó, até a próxima, valeu? Abraço, tchau.